Sabe, existem alimentos que a gente come só para se nutrir, e existem outros que contam histórias. Hoje, a gente vai viajar para um mundo onde o valor de uma comida não está no prato, mas na lenda por trás dela, nas obsessões, nos perigos e nessa busca que parece não ter fim pelo sabor perfeito. E é exatamente aqui que a nossa história começa. A gente não está falando de simples ingredientes, não, mas de símbolos de poder, de raridade, de um luxo tão, mas tão extremo que transforma o ato de comer em uma experiência quase mítica. Cada um deles carrega um preço que é, na verdade, o preço da sua própria lenda. Vamos começar nossa contagem regressiva com aquelas joias que a própria natureza esconde. Tesouros que são arrancados da terra e do mar, muitas vezes com um esforço tão gigantesco que o valor se torna inevitável. No nosso 10º lugar, uma coisa que parece tão simples, uma batata. Mas a La Bonotte, ela nasce num solo único, lá na ilha francesa de Noirmoutier, um solo banhado pelo oceano. Ela é tão frágil, mas tão frágil, que qualquer máquina destruiria. Por isso, ela é colhida à mão, uma por uma. E como é fertilizada por algas, ela tem o gosto da maresia. É uma produção minúscula que transforma um tubérculo comum num verdadeiro tesouro salgado. Das praias da França, a gente viaja para as florestas sombrias do Japão. É aqui, escondido sobre as folhas, que cresce o cogumelo Matsutake. Ele não pode ser cultivado, não tem jeito. Ele precisa ser encontrado, caçado por especialistas que guardam seus segredos por gerações. O seu valor está todo no seu perfume, um aroma de pinho e especiarias que dizem ser a alma da própria floresta. No amanhecer gelado do mercado de Toyosu, em Tóquio, uma verdadeira batalha acontece. E o prêmio é o atum bluefin, o imperador dos mares. Em leilões frenéticos, um único peixe pode alcançar o preço de uma mansão. É o auge do luxo para o sushi. Um sabor que reflete não só sua demanda avassaladora, mas também a triste verdade de que ele está cada vez mais raro nos oceanos. Agora, uma história que parece até um conto de fadas. Imagina descer quase 2 quilômetros nas profundezas de uma caverna, lá na Turquia. Lá, numa escuridão total, abelhas produzem um mel único no mundo, o mel de Elves. Ele é colhido só uma vez por ano e absorve os minerais das rochas, ganhando um sabor e propriedades que nenhum outro mel tem. Um néctar dourado nascido no coração da terra. E das profundezas a gente volta para a superfície, para as colinas de Piemonte, na Itália. É aqui que se caça o diamante da gastronomia, a trufa branca de Alba. Ela não se planta, ela é farejada por cães treinados numa dança secreta entre o homem e o animal. O poder dela não está no gosto, mas no perfume. Um perfume avassalador, uma essência de terra e mistério que transforma um prato simples numa memória para a vida toda. E aqui a gente vê um contraste fascinante. De um lado, a trufa, um tesouro da terra cuja busca é silenciosa, um segredo sussurrado entre o caçador e seu cão. Do outro lado, o atum, um titã do oceano cuja captura é uma luta épica em alto mar. 2 mundos, 2 buscas e o mesmo desafio: extrair da natureza o que ela tem de mais precioso e fugaz. Agora, a gente deixa um pouco o acaso da natureza para trás e entra no reino da vontade humana. Um lugar onde o valor não é encontrado, mas construído. Construído através de uma dedicação que beira a obsessão e processos que, sinceramente, desafiam a imaginação. Certo, vamos para uma das histórias mais estranhas da gastronomia, o Kopi Luwak. A jornada desse café começa quando os grãos são comidos por um pequeno animal, a civeta. Dentro do bicho, enzimas transformam o grão, suavizando a amargura. Depois os grãos são coletados das fezes dele. É um processo bem controverso, para não dizer bizarro, que resulta num dos cafés mais suaves e cobiçados do mundo. $45 mil. Respira fundo e pensa nesse número. Não por um carro de luxo, nem por uma joia rara. Este é o preço que já foi pago por 2 frutas. Que tipo de fruta poderia valer uma fortuna dessas? O melão Yubari King. No Japão, ele não é só uma fruta, ele é uma obra de arte viva. Cada um é cultivado com uma atenção obsessiva para alcançar a doçura exata, a forma esfêmica perfeita e um padrão na casca que parece uma renda fina. Vendidos em leilões, eles são presentes de prestígio máximo, o símbolo da perfeição que pode ser cultivada pelo homem. A criação do gado Wagyu, de onde vem a carne de Kobe, é menos pecuária e mais um ritual sagrado. A lenda diz que eles recebem dietas especiais, até cerveja e massagens para relaxar os músculos.
E todo esse cuidado extremo cria um marmoreio, sabe? Aquela teia de gordura entre as fibras, que resulta numa textura tão, mas tão incrivelmente macia, que de fato ela derrete na boca. Em segundo lugar, o ouro vermelho. O açafrão é a prova de que o valor pode nascer do esforço humano na sua escala mais épica. Para se ter um único quilo, é preciso colher, à mão, os frágeis pistilos de mais de 150 mil flores. É um trabalho monumental, uma paciência infinita para um resultado minúsculo. É por isso que ele é pesado como um metal precioso. E agora, chegamos ao topo, o alimento que transcende todos os outros. O símbolo definitivo de luxo, de poder e de história no universo da gastronomia. O caviar almas. Alma significa diamante, e não existe nome mais justo. Ele vem de um peixe que é quase um fantasma, o esturjão albino do Mar Cáspio, uma criatura raríssima que pode viver mais de 100 anos. Suas ovas são quase brancas e, para coroar essa exclusividade toda, ele é vendido numa lata de ouro maciço de 24 quilates. Isso não é comida, é uma relíquia. No final dessa jornada toda, uma pergunta fica no ar. O que realmente se está pagando quando se compra um desses alimentos? É só o sabor? O ponto crucial é este. O preço absurdo desses alimentos é, na verdade, o preço de suas histórias. A história de uma colheita perigosa, de uma espécie que está desaparecendo ou da obsessão de um ser humano pela perfeição. Cada grão, cada folha, cada ova é um testemunho de que o verdadeiro valor está na jornada até o prato. E isso nos leva à pergunta final, para uma reflexão. Diante de toda essa arte, todo esse status e toda essa história, qual dessas iguarias despertaria em alguém a coragem de provar, desafiando o custo? Fica a reflexão. Até a nossa próxima história. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.